Amém. Glória a Deus. Oh, que bênção, que maravilha, não é, irmãos? Hoje ser dia de ceia é um dia muito especial, a Santa Ceia do Senhor. E eu agradeço muito a Deus quando nós podemos participar. Fico muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Queridos, a palavra de hoje vai estar no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Você que está nos acompanhando em casa, eu quero te pedir que você pegue a sua Bíblia. É muito importante que você acompanhe através da sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Pode ser uma Bíblia católica, pode ser uma Bíblia evangélica. O importante é que você a Bíblia que você tem em casa, que é aquela que depois você vai checar, que você vai lá depois para ver se é daquele jeito mesmo que está escrito. Isso é muito importante. E se você usa aplicativo no seu smartphone, no seu iPhone, você já abre também, segundo livro de Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois nós vamos passar a ler dos versículos 10 ao 17. Então, é segundo livro de Samuel, capítulo 13, vamos ler primeiro versículos 1 e 2, depois nós vamos ler dos versículos 10 ao 17. Amém? Podemos começar? Os que estão aqui na igreja, que já localizaram, eu peço que fiquem em pé, em reverência à palavra do Senhor, em reverência ao nosso Deus, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é Ele que fala conosco. Então, se Ele vai falar conosco, sejamos reverentes com Ele, não é? A menos que você não possa. Mas assim diz a palavra do Senhor. Versículos 1 e 2. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Agora, irmãos, vamos ler dos versículos 10 ao 17. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou a seu moço que o servia, e disse: ponha fora a esta e fecha a porta após ela. Até aqui, amados. Podem assentar os que estão aqui. Senhor querido e amado, que o teu Santo Espírito venha, Senhor, falar conosco por meio da tua palavra. Santo de Israel, abre mesmo o nosso entendimento espiritual, porque a tua palavra é Espírito, e a tua palavra foi conduzida e foi orientada pelo Espírito Santo de Deus, e só pode ser discernida pelo Santo Espírito do Senhor. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, te ouvir e entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém. Queridos, todos nós que somos cristãos, de alguma forma nós conhecemos a história do rei Davi, porque a Bíblia fala muito sobre o rei Davi, sobre a história de Davi, sobre quem foi Davi, fala como foi que Deus escolheu Davi, porque o rei era Saul, mas Saul foi rejeitado pelo Senhor por causa de desobediência. E aí o Senhor pediu que Samuel fosse lá na casa de Jessé para ungir Davi, que estava lá e era um jovem, quase um menino, estava lá por detrás das malhadas.
e o Senhor falou que queria aquele jovem, porque aquele era segundo o seu coração. Então Deus escolheu Davi porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E nós sabemos que Davi foi ali para o reino de Saul, guardando no seu coração aquela eleição de Deus por ele. Serviu a Saul, mas Saul, já desconfiado de que Davi seria o próximo rei, começou a persegui-lo. E a Bíblia, então, ela é muito rica em detalhes de falar da fidelidade de Davi para com Deus, de como Davi era fiel a Deus. Então, nós vemos muito isso. Inclusive, quando Saul perseguia Davi, Davi, por algumas vezes, ele tinha condição de matar Saul, mas ele não matou Saul, e ele não matou Saul por causa de Saul. Ele não matou Saul por reverência a Deus, porque Davi entendia o quê? Ele entendia que se Saul havia sido ungido por Deus para ser rei sobre Israel, ainda que ele tivesse sido rejeitado pelo Senhor, ele permanecia sendo uma pessoa ungida por Deus. E quem era ele, Davi, para tirar a vida de ungido do Senhor? Então, em reverência a Deus, Davi nunca quis fazer nenhum mal a Saul. E a gente vê que depois que ele assumiu o trono também, nós vemos quão grandes coisas fez Davi, unificou o reino, as 12 tribos de Israel, ele transformou numa nação poderosa. Então, a Bíblia fala, de fato, de vários momentos que mostram a fidelidade de Davi. Mas a Bíblia também mostra as falhas de Davi. A Bíblia mostra a fidelidade de Davi e mostra também as falhas de Davi. E principalmente, que nós vamos aqui hoje falar sobre as falhas de Davi em relação à sua família. As falhas de omissão, de falta de autoridade de Davi em relação à própria família. Então, queridos, ali tem um registro do grande pecado de Davi, que foi o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Então, nós temos também essa falha de Davi em relação à própria família. Nós temos, então, 2 pontos em que Davi falhou. E Deus, então, Ele pede para trazer essa palavra hoje, o Senhor me orientou para trazer esta palavra hoje, para que você saiba que mesmo as pessoas que estão na presença de Deus, mesmo aqueles que já foram perdoados, como Davi já havia sido perdoado pelo pecado dele de adultério e de homicídio, mesmo os que já foram perdoados, mesmo os que já pagaram o preço, mesmo aquelas pessoas que estão fidelíssimas nos caminhos do Senhor, ainda assim, estas pessoas podem fraquejar e elas podem falhar com as suas respectivas famílias. O Senhor quer mostrar que a falha com as suas respectivas famílias, ela não tem a ver com a sua intimidade com Deus, porque a sua intimidade com Deus é a sua vida espiritual. A sua responsabilidade com a sua família é outra área. E que a sua intimidade com Deus pode estar muito bem, mas você pode ter falhas, como pai de família, como mãe de família. Sabe, você pode ter falhas. E as falhas de Davi, ele carregou as consequências dela. Então, essa palavra que Deus pediu para trazer hoje, é exatamente uma palavra que ela vai falar sobre as falhas de um homem de Deus com a sua família. As falhas de um homem, que pode também você interpretar uma mulher, porque quando eu falo o homem, então, do homem de Deus com a sua família. Porque todos nós podemos falhar com a própria família, não é? Mas para falar das falhas de Davi, em relação à sua família, eu preciso voltar um pouquinho naquele outro pecado, no pecado do adultério e da morte de Urias. Eu preciso voltar um pouquinho lá, porque alguma coisa começou ali, naquele momento. Alguma coisa que aconteceu na família de Davi, veio ali desde aquele momento. Porque quando Deus mandou que o profeta Natã, que ele fosse até Davi, para confrontar Davi com o seu pecado, Deus também mandou que Natã avisasse a Davi que sim, que o tinha perdoado. Mas também falou com Natã, e agora diga para Davi a minha sentença. Quais serão as consequências?
É importante você perceber isso, porque tem muito crente, muito cristão, que acha que se você foi perdoado, não vai ter consequências. E as coisas não funcionam dessa forma. Não funcionou assim com Davi, não funcionou assim com Moisés, não funciona dessa maneira. Porque se você é uma pessoa que já conhece a Deus, que você já conhece o certo e o errado dentro da palavra de Deus, e aí você assim mesmo, você vai lá e comete uma transgressão contra a palavra de Deus, sabendo que é transgressão, você não estava na ignorância, Deus vai te perdoar, porque Ele perdoa sim, Ele perdoa todo o coração arrependido, mas você vai pagar por aquilo, vai ter uma consequência. Então, quando o Senhor fala com Natã, fala para Davi que eu o perdoei, mas a consequência virá, ele vai ali destacando uma série de consequências. Dessas consequências, estão lá em 2 Samuel 12, do 10 ao 14, depois quem tiver assim, curiosidade pode ver lá. Mas eu quero destacar 3 dessas consequências, das sentenças que Deus declarou sobre Davi. Uma das sentenças foi que o filho de Davi com Batseba, filho do adultério, morreria. O Senhor falou que aquele filho morreria. O Senhor falou também o quê? Que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E o Senhor também falou o quê? Que da própria casa de Davi ele suscitaria o mal contra ele. Então, eu quero que vocês guardem essa parte de que da própria casa de Davi suscitaria o mal contra ele. Esta foi uma das sentenças do Senhor lá naquele momento do pecado de Davi com Batseba. E, de fato, aquela criança que era um bebê ainda, a Bíblia não chega nem a registrar qual era o nome desse bebê, ficou doente e morreu. Aquele bebê ficou doente e morreu, e aí a vida seguiu, Davi se consertou com o Senhor, passou a ser novamente aquele grande homem de Deus, temente a Deus, que consultava a Deus em tudo o que ia fazer. Davi tinha, assim, essa intimidade. Foi uma das pessoas que, na Bíblia, se registra de maior intimidade com Deus. E parecia que estava tudo bem. A vida transcorreu, parecia que estava tudo bem. Mas só que nós lemos uma passagem de um começo de uma tragédia na casa de Davi, em que a gente percebe, por meio desta tragédia, que não era verdade, não estava tudo bem. Aquela sentença que tinha sido dada lá atrás estava chegando agora. E como foi que essa sentença chegou e quais eram as pessoas que estavam ali envolvidas nessa sentença, nessa tragédia familiar. Ali a gente tinha Amnon, que era filho de Davi com Ainoã, era o filho mais velho de Davi, possivelmente estava ali preparado para ser o herdeiro do trono, e a gente percebe até pelo gênio que este rapaz tinha, aquela coisa de que tudo o que ele queria lhe era concedido, era muito típico de alguém que estava sendo preparado para suceder o rei, todos os seus desejos eram satisfeitos, apesar de que a gente conhece hoje muitos filhos também que são assim, não é? Que todos os desejos têm que ser satisfeitos. Então, estava ali Amnon, filho de Davi e Ainoã, o mais velho dos filhos de Davi. E tinha ali também Absalão e Tamar, que eram filhos de Maaca, que era uma das princesas de Gesur, era filha do rei de Gesur, e Absalão e Maaca foram os outros 2 personagens, Absalão e Tamar, aliás, filhos de Maaca, foram os outros 2 personagens dessa tragédia. E como que era o coração dessas pessoas? Como é que era a personalidade, o caráter destas pessoas? A Bíblia não fala tanto assim sobre Amnon, fala depois sobre Absalão, porque ele se tornou um dos maiores inimigos de Davi. Mas o que fala de Amnon, a gente percebe o quê? A gente percebe que ele era um homem egoísta, insensível, por aquilo que ele fez e que ficou registrado, que ele não tinha respeito pelo pai, que ele não tinha temor e nem reverência a Deus. Ele não tinha. E Absalão, da mesma forma, Absalão era ganancioso e ele também não tinha respeito pelo pai e não tinha reverência e nem temor a Deus.
a gente já começa a perceber aí algumas falhas de Davi na criação dos filhos, não é? Então, e aquela tragédia, então, ela se desenrolou. A Bíblia diz que Amnon, ele se encheu de desejo pela irmã dele, apesar de que a gente tem aqui uma tradução em português que fala de amor, mas a gente percebe no decorrer da trama que não era amor, não é? Então, ele se enche de desejo pela irmã, quer satisfazer esse desejo a qualquer custo, ele inventa uma situação, ele cria um artifício para que ela vá até o quarto dele, para lhe servir uma comida, ele a violenta, e depois de violentar a própria irmã, ele manda que o seu servo a lance fora da sua casa. E ali, então, Tamar tinha aquelas roupas coloridas das virgens de Israel. Quando ela sai naquela situação, violentada, enxotada, ela pega aquelas roupas de virgem, rasga aquelas roupas, começa a chorar e entra em desespero. O irmão dela, Absalão, a vê naquele desespero, vê que ela está ali desesperada daquela forma e fala para ela: vá para a minha casa e fique lá, porque eu vou resolver este negócio. E Tamar foi para a casa de Absalão e ficou ali, aguardando os acontecimentos. A Bíblia registra que Davi, quando soube de tudo isto, que Davi ficou muito triste, e ponto. Irmãos, Davi ficou muito triste, e ponto. Ele não fez nada. Ele foi completamente omisso. Ele não tomou uma posição, não usou da autoridade dele, ele não fez absolutamente nada. E a gente vê muitos pais que criam os filhos hoje em dia da mesma maneira. Não tomam decisão nenhuma, estão omissos, porque de alguma forma pensam assim: o tempo vai passar e o tempo vai curar todas as coisas, todas as feridas, e vai colocar tudo no lugar. Só que não aconteceu isso, porque isso não acontece. Quando você não resolve um problema aqui e agora, quando ele surge na tua vida novamente lá na frente, ele surge uma outra expressão, né? Ele já surge muito maior. E você vai ter que lidar com algo muito maior, que quando era menor você se recusou a lidar com ele, não é? Então, Davi não fez nada, não tomou nenhuma atitude. 2 anos depois, Absalão também conseguiu fazer uma armadilha para o próprio irmão, chamando ele também para comer, e ali mandou matá-lo. E a gente percebe que eram tragédias que começaram a ser sucessivas dentro da casa de Davi. Davi falhou por omissão, ele falhou por ação, porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, pensa nisto, um homem segundo o coração de Deus, que tinha uma das maiores intimidades com Deus. Este homem passou pela vida sem ensinar os filhos a ter esta mesma intimidade, sem ensinar os filhos a ter este mesmo envolvimento com o Senhor. É certo que naquela época os homens eram de guerra e as mulheres criavam os filhos, porque todos os anos os homens saíam à guerra, embora isso não seja de fato uma desculpa, porque Davi, como homem de Deus, ele sabia que ele devia estar ali, ligando a sua casa também com o Senhor, ensinando no dia a dia como buscar a Deus. Mas ele não fez isto. Ele deixou, então, que os seus filhos fossem criados como eram naquela época, pelas respectivas mães. Tem uma coisa muito curiosa, só a título de curiosidade, que eu quero dizer para você, que há na Bíblia. Não sei quantas pessoas já repararam isso. Vocês já repararam, por exemplo, que lá no livro de Reis, você tem rei que era assim com Deus, que estava lá em cima com Deus, de repente um rei que era filho daquele, e no entanto, ele não tinha nenhum tipo de compromisso com Deus, e muito pelo contrário, e depois aparecia um rei que tinha. Então, e os reis não criavam os próprios filhos? Aí você vai olhar na Bíblia, quem era a mãe? E aí você vai saber que quem era a mãe define muito de quem foi o filho. Define muito de quem foi o filho. E aí a gente então percebe o quê? Que havia uma coisa estranha ali na casa de Davi. Porque se Amnon era o primeiro na linha de sucessão e foi assassinado pelo irmão, que não era o segundo na linha de sucessão, cadê o segundo? O segundo era filho da esposa de Davi, que tinha mais juízo
que era filho de Abigail. Então, que era aquela mulher de Nabal que não quis atender Davi, mas ela atendeu, levou aqueles jumentos cheios de pães e de uvas e tudo, para que Davi não liquidasse com o marido dela, com tudo. E mesmo assim o Senhor veio, fez aquele homem morrer e Davi a tomou como esposa, porque ela era a mulher mais prudente que ele conhecia. Ela criou o filho dela afastado de todas essas brigas de poder, porque a inteligência dela fez com que ela percebesse que isto era o melhor para o filho. Então, ele era o segundo na linha de sucessão, e, no entanto, ele nem aparece depois da morte de Amnon. Então, irmãos, você vê que as raízes dessa tragédia vinham lá de trás? Vinham. Mas, ainda que houvesse uma sentença do Senhor sobre a casa de Davi, Davi, como homem de Deus, conhecendo Deus, com intimidade com Deus, ele não precisava se sentar sobre essa sentença e esperar ela acontecer. Ele podia perfeitamente ter agido como a população de Nínive, que quando Jonas chegou lá para entregar o recado para o povo de Nínive, e falou, esta é a sentença de Deus contra o povo de Nínive, porque o povo de Nínive tem pecado contra mim, e essa aqui é a sentença contra o povo de Nínive. Jonas entregou aquele recado para o rei de Nínive, e o que é que o povo fez? Sentou e ficou esperando a sentença de Deus? Não foi não, meu irmão. Não foi isso que eles fizeram, não. Eles foram para o joelho, eles foram jejuar, eles foram orar, eles foram buscar a Deus e se arrepender verdadeiramente na presença de Deus. E o clamor daquele povo chegou a Deus. E Deus se arrependeu da sentença e resolveu remover aquela sentença. Davi podia ter feito a mesma coisa pelos filhos. Então, houve uma omissão. Houve uma omissão. E o Senhor, então, ele ensina o quê? Que o pecado da omissão na criação dos filhos gera consequências terríveis, terríveis, tantas quantas as da ação. Essa situação de omissão, se você tem qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de responsabilidade, seja sobre a sua família, seja sobre uma igreja, seja em qualquer outro lugar, se você exerce um cargo de responsabilidade, de liderança, você não pode ser omisso. Você não pode deixar de exercer a sua autoridade. Porque se você é omisso e deixa de exercer a sua autoridade, a tendência é que aquilo ali vai ruir como um cartelo de cartas que não tem uma base sólida. Então você não pode jamais perder a autoridade dentro da sua casa. Isso você não pode perder, sob pena de você perder a sua própria família. E você, como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus também, que busca muito a Deus, que já está na presença de Deus há muito tempo, pode se envergonhar e pode pensar assim, meu Deus, eu tenho uma família problemática, mas não era para eu ter uma família problemática, e eu tenho. E Deus está te falando nesta noite, meu querido, minha querida, Davi também tinha. Ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele também tinha uma família problemática. Ele também tinha problemas dentro da casa dele. Você entende? Só que Davi não fez nada para resolver aqueles problemas. Mas Deus está mandando te dizer nesta noite que você pode. Você pode fazer para resolver os problemas de dentro da tua casa. Você não precisa deixar as coisas acontecerem e afundarem, o barco da tua família afundar. Tem como você fazer. Tanto tem como você fazer se os seus filhos ainda forem pequenos e você ainda tiver pulso e você ainda poder trazer aquela autoridade para as suas mãos, a autoridade que um dia você perdeu, como tem jeito também se os seus filhos já são adultos. E o Senhor vai mostrar aqui para você no decorrer dessa noite, Ele vai te mostrar como é que você vai fazer, não é? Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo porque você não pode se escorar atrás da vergonha e fingir que aquilo não existe. E você pecar por omissão, ou você pecar por ação, e depois você ficar com vergonha, porque você sabe que você também errou. Irmãos, é claro que nem tudo aquilo que um filho adulto vai fazer, vai ser culpa dos pais. Claro que não, porque ele vai ter as próprias escolhas, e escolhas trazem consequências. Então, tanto as escolhas certas como as escolhas erradas, elas vão trazer consequências. Muitas das coisas que os filhos vão fazer são consequências dos seus próprios atos. Mas existe uma falha de um pai? Existe, ela tem que ser reconhecida. Ela precisa ser reconhecida. E quando
Nós falamos aqui, Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra e ele saía com muita frequência e não tinha tempo, às vezes, nem para respirar entre um inimigo e outro. Você pode se identificar aí. Você pode pensar assim, eu sou um homem que trabalho tanto, uma mulher que trabalha tanto, que não me sobra tempo. Quando o dia termina, eu estou exausto, eu estou exausta. Eu não tenho tempo para cuidar do meu filho como eu deveria. Eu não tenho tempo para orientar o meu filho da forma como eu deveria. Eu não tenho tempo. Você também pode pensar assim. Mas eu quero te dizer que isso já foi Satanás lá na vida de Davi. Eu costumo dizer que Satanás não é muito criativo. Ele repete os mesmos modus operandi, ele vai repetindo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E ele repete porque funciona. Então, quando o inimigo enche a tua agenda de compromissos, de uma tal forma que não te sobra tempo para a tua família, pode ter certeza, é ele que está agindo. Isso não é de Deus, é ele que está agindo. E cabe a você quebrar esse ciclo. Você é que tem que quebrar isto. Você tem que refazer a sua agenda, colocando ali o momento do teu filho, ou o momento do teu filho vai ser todas as vezes que aquele vier te procurar. Você vai ter que estar ali disponível, porque cabe a você ensinar, cabe a você disciplinar. Disciplinar, irmãos, é uma coisa, castigar é outra coisa. Então, cabe a você disciplinar o seu filho, e você tem que ter tempo, porque Deus se agrada de pais zelosos. Você vai ler lá em Provérbios, que o Senhor falando assim, ensina ao teu filho o caminho que deve andar, e ainda quando for grande, for velho, ele não se apartará dele. Nem mesmo depois de velho, você que ensina o teu filho. Davi não ensinou os filhos dele a andarem com Deus, mas você não precisa errar no mesmo lugar, você não precisa errar da mesma forma. Você tem tudo para acertar. Então, não permita que o diabo continue agindo na tua vida, como agiu lá na vida de Davi, como já agiu na tua vida até agora, te tirando todo o tempo, e te colocando tantos problemas, cada dia um aborrecimento diferente, cada dia um problema diferente, de tal maneira que você não suporta mais. E você, eu vejo pais que estão tão estressados, que quando uma criança cria algum problema, tudo que o pai quer é dar correndo aquilo que aquela criança pediu, aquilo que ela necessita, aquilo que ela fez birra para conseguir, porque ele entra em desespero só de pensar que se aquela criança fizer um escândalo, ele vai ter que enfrentar aquilo. Então, irmãos, nós não podemos ser assim, porque isto vai trazer consequências na vida do filho que você não criou com autoridade e na vida de toda a família. Porque as consequências, ela vem para a família inteira. Então, se você não vai estar disponível para dar o seu melhor para o teu filho, para educar o teu filho, para colocar os limites na vida do teu filho, para ter autoridade com o teu filho, outro vai estar. Pode ter certeza. Se você não tem disponibilidade para você definir na vida do teu filho o que é e o que não é, o que vai ser e o que não vai ser, o que deve e o que não deve, outro vai ter esse tempo. Então você tem que tomar muito cuidado para que não seja você mesmo abrindo as portas, escancarando as portas para esta legalidade na tua vida, para que não seja você. E tem mais. Um filho não tem como ele acreditar no pai, quando o pai diz, a mãe diz, o que é certo, o que é errado, se ele não aprendeu a reconhecer a autoridade do pai e da mãe. Porque se você não coloca autoridade sobre o teu filho, para ele entender que você é o pai, você é a mãe, ele é o filho, se ele não entender que você tem esta autoridade, quando você disser para ele isso é certo, isso é errado, ele vai questionar. Ele não vai aceitar só porque você falou. E a pessoa que não tem este respeito, que não tem essa reverência pelo pai, pela mãe, ou seja, a avó que cria, seja quem for, a pessoa que não tem esse respeito, essa reverência, dificilmente ela vai aceitar ter respeito e reverência por Deus. Dificilmente. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia é o certo e é o errado, você querendo ou não querendo, você aceitando ou não aceitando. Mas uma pessoa que foi criada sem limites,
sem ela saber que quando a autoridade diz que é certo, quando a autoridade diz que é errado. Quando a pessoa não foi criada com esse tipo de limite, para reconhecer que é a autoridade a que diz o que é certo e errado, e a Bíblia é a autoridade de Deus quem disse o que é certo e o que é errado. Se você não foi criado com esses limites, você vai questionar a autoridade de Deus para colocar dentro da Bíblia o que é certo e o que é errado. Você não deu para os seus filhos, você não deu esse entendimento de que Deus é autoridade absoluta. Então, toma cuidado, porque o teu filho vai começar a questionar a Bíblia em alguns aspectos. Vai questionar aquilo que os amigos não aceitam dentro da Bíblia. Aquilo que os colegas, que os professores não aceitam dentro da Bíblia. Vai começar a questionar, porque ele não entendeu que a autoridade de Deus é quem define todas as coisas. E eu quero te dizer, é claro que tudo isso que nós estamos falando até agora só se aplica se os teus filhos forem pequenos. Se eles ainda estiverem debaixo do teu comando, debaixo do teu controle, mas que os seus filhos já são jovens, já são adultos, e aí o mal já se instalou, você já tem uma tragédia familiar dentro da tua casa, você já tem um filho nas drogas, você já tem um filho, sei lá, na prostituição, na prisão, você já tem um filho praticamente perdido, ou da depressão, ou num quase suicídio, e a tragédia já se instalou dentro da tua família, e o teu filho já chegou naquela idade, naquela fase que não te ouve. Ele não vai mais te ouvir, não vai mais te atender, e você pensa que está tudo perdido, e o Senhor manda te dizer nesta noite, não está. O Senhor manda te dizer que não está tudo perdido, porque tem jeito, o Senhor manda te dizer que tem como você sair dessa situação também. Só que tem uma diferença, para aqueles que os filhos são pequenos ainda, quem vai dar um jeito é você pai, você mãe, você avô, você avó, você que tem aquela autoridade sobre ele, é você que vai dar um jeito. Agora, quando os seus filhos são adultos e que eles não te ouvem mais, não é mais você que vai entrar com solução para este problema, porque você não pode salvar o próprio filho, você não pode mudar o próprio filho, mas tem um que pode. Deus sabia, desde o princípio dos tempos, que haveria um momento em que nós, que não somos capazes de salvar aqueles que nós amamos e que estão perdidos, que nós íamos precisar de um Salvador, que nós íamos precisar de alguém que pudesse. Porque você pode não saber disto, muitas pessoas não acreditam nisto que eu vou te falar. Mas quando uma pessoa ela está assim, praticamente perdida, ela está acorrentada, ela está amarrada. As potestades das esferas celestiais amarraram esta pessoa. Quando você pensa assim, o meu filho, ele não me vê, ele não enxerga o que eu estou falando para ele, ele não me ouve, ele não entende, parece que ele está cego, parece que ele está com a mente bloqueada. Não parece não, meu irmão, está mesmo. Não parece não, ele está cego, ele está com a mente bloqueada. Então, nesse momento, você vai ter que procurar agir de uma forma diferente, porque aí não é mais você vai lá salvar o teu filho que é uma criança. Aí você vai triangular essa situação, porque você não tem poder e autoridade para ir lá na potestade das esferas celestiais, nas potestades do mal, para ir lá cortar as cadeias, quebrar os grilhões, arrancar o teu filho dali das mãos de Satanás. Você não tem autoridade para isto, mas tem um que tem. Tem um que venceu na cruz, e ele tem. Então você vai triangular a tua vitória. O que é que você vai fazer? Você vai começar a colocar o seu joelho no chão, vai se colocar em oração, vai elevar a sua oração a Deus. E aí você e Deus mandando o Espírito Santo sobre aquele teu que está perdido. É assim que vai acontecer. Não é você diretamente querer fazer alguma coisa pela pessoa que você ama e que está se perdendo. Não. Você para Deus, Deus para ele. Então, é assim que tem que ser. Não existe uma outra forma. Deus, quando ele mandou o Filho dele, ele mandou para isso, para libertar os cativos e os oprimidos. Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você vai ver isso lá em João 3, 16, 18, que ele fala isto, que ele enviou o Filho dele para isto. E quando o Filho dele venceu na cruz do Calvário, ganhou esse direito de poder ir nas profundezas do inferno, se for necessário. Mas ele vai lá e ele quebra as cadeias que estão prendendo o teu filho. Ele quebra os grilhões.
Ele pode fazer isso. Mas aí tem uma coisa que eu preciso te dizer. É que se você começar a orar pelo teu filho, mas você não fez ainda uma aliança com Deus, você ainda não fez uma aliança com Jesus, Satanás vai vir com tudo sobre a tua vida. Ele vai vir com uma fúria sobre a tua vida, você não vai aguentar, você não vai conseguir. Então, para que você possa lutar pela pessoa que você ama, primeiro você tem que estar, preparado. E a melhor forma de você se preparar é primeiro, você faz uma aliança com Cristo, se você ainda não fez. Porque não sei se você sabe, meu irmão e minha irmã, mas quando você faz uma aliança com Cristo, o inimigo só pode tocar na tua vida se ele pedir permissão para o Pai. Se ele não pedir permissão a Deus, ele não pode tocar na tua vida. Então, por isso que é importante. Tem uma passagem, queridos, que eu vou ler para você ver como é que é essa questão, e que você precisa de fazer esta aliança. Ela está em 1 João, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E que é o que você precisa para lutar pelo céu? Para lutar pelo teu, você precisa de ter essa intimidade. Você precisa que Deus esteja em você e você esteja em Deus. E aqui está dizendo que se você confessar a Jesus, Deus vai estar em ti e você vai estar em Deus. E protegidos pelo inimigo. E muitas vezes a pessoa fala, mas eu já tenho Deus no coração. E você está lá numa luta ferrenha dentro de casa e ainda está questionando Bíblia. Vai me desculpar, mas você está com uma tremenda de uma luta e você ainda está discutindo Bíblia. Tá, mas eu tenho Deus no meu coração. Irmão, se você não tivesse Deus no teu coração, você sequer podia fazer esta aliança. Compreenda isto. Você só pode fazer aliança porque você tem Deus no seu coração. Paulo é mais claro acerca disto. Lá em Romanos, capítulo 10, Paulo fala isto. Que com o coração você crê para a justiça. E com os lábios você faz a confissão para a salvação. Você tem que falar em alto e bom som, porque o inferno tem que escutar essa tua aliança. Porque nas esferas celestiais, irmãos, todos têm que ouvir sobre essa tua aliança, para que ela seja respeitada. E a partir daí, que você fez a sua aliança, aí você tem um preço para pagar. Aí é joelho no chão e a oração. Você vai buscar a Deus, assim, de uma forma, pelo teu filho, mas de uma forma como você nunca buscou por nada na tua vida. Você vai todos os dias. Quando eu falo joelho no chão, é uma forma de falar, porque você pode orar a Deus debaixo do chuveiro, sentado na tua cama, almoçando, comendo, dirigindo, no lugar que você estiver, e em todos esses lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia. Você pode orar da forma que você conseguir orar, você ore. Porque o que é que vai acontecer? A Bíblia fala que a oração move a mão de Deus. Mas antes de começar a orar, você vai lembrar de uma coisa que Davi fazia e que movia a mão de Deus. Davi, primeira coisa que Davi fazia, ele se arrependia sinceramente das suas falhas e dos seus pecados. E ele nunca lançava sobre terceiros as suas falhas e os seus pecados. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que assumir que você foi falho. Você tem que assumir que houve uma omissão sua e que houve talvez uma ação equivocada sua. E você se coloque primeiro na presença de Deus e peça perdão e diga: Senhor, eu estou verdadeiramente arrependido pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. E pelas consequências, pelo resultado que está aí, daquilo que foi uma falha minha. E peça perdão a Deus. Não coloca o pai colocar para cima da mãe, a mãe colocar para cima do pai, colocar para cima dos avós. Não é isto. É você assumir sem tentar colocar para cima de outras pessoas, sem dizer, mas é porque ele só tem a mim, porque eu sou pai e mãe. Sabe? Não. É sem dizer, mas é porque. É você assumir. Por que eu estou falando isso? É porque você precisa desse perdão de Deus, porque o arrependimento move o coração de Deus. E o que é que você está precisando nesse momento? Mover o coração de Deus. Então você vai pedir perdão a Deus. E a partir dali, desse momento, você pediu perdão a Deus, você se coloca como um guerreiro de Deus. Fala: eu não vou me deixar ser afetado pela tristeza profunda,
por conta dessa situação, porque a tristeza profunda, ela traz para o seu físico, ela traz doenças, ela traz câncer, traz um monte de coisa, e você precisa de estar de pé. Você precisa estar em pé, porque agora você é um guerreiro. Agora você é a pessoa que vai lutar pelo teu, pela tua. Você agora é essa pessoa. E se bobear, essa pessoa nem tem outro para lutar por ele. Só tem você. Então você vai se colocar de pé para lutar pelo teu. E para colocar-se de pé, você tem que ter saúde. Você tem que estar bem. Cuida do teu físico, cuida da tua situação psicológica, emocional. Porque você agora vai entrar numa guerra. Você agora vai entrar numa luta. E aí, irmãos, todo santo dia, você vai depositar as suas orações nos pés da cruz. Todo santo dia. Você vai colocar as suas orações no pé da cruz e nas mãos daquele que pode ir até o inferno, se for necessário, para resgatar o teu filho e a tua filha. É isso que você vai fazer. E as suas orações vão sendo recebidas. E é bíblico que a oração move a mão de Deus. E o que está na Bíblia não pode ser falho, não pode ser negado. Deus tem compromisso com aquilo que deixou escrito. Então, você vai orando. Eu não vou te falar que você vai receber a tua oração neste mês, no outro, no ano que vem. Eu não sei quando é que Deus vai agir, mas Ele vai agir. Creia que Ele vai agir. Sabe, irmãos, Abraão e Sara esperaram 25 anos para Deus cumprir a promessa que tinha feito na vida deles de lhes dar um filho. E eles estavam lá aguardando. Quando terminou os pratos. É claro, você não vai esperar 25 anos. Eu espero em Deus que não. Que você vai ter a tua vitória muito antes disso. Aquele filho que hoje te rejeita, aquele filho que hoje você olha, parece que ele está te escorrendo pelo meio dos dedos, parece que você está perdendo ele cada dia mais. Parece que está se perdendo cada dia mais. Você vai lá, não pensa assim, mas esse meu filho, essa minha filha já está numa situação tão complicada, mas já está tão complicada que eu já desisti, não tem mais jeito. Nunca pense desta forma, porque se você pensar assim e deixar para lá, você está abandonando esta pessoa 2 vezes. Então não pensa dessa forma, é muito errado você pensar assim. Pensa é o seguinte, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Ou então, é sentimento, é alguém que você ama muito, é alguém que eu amo muito, e eu vou à luta por esta pessoa. E você vai à luta e você vai ver. E a Bíblia fala, irmãos, mas nós temos cada passagem linda na Bíblia, fala que Jesus vai te atender. E que Ele, Colossenses 1, versículo 13, um dos versículos mais belos da Bíblia, diz que Ele vai tirar aquele ente querido teu, Ele vai tirar da potestade, das mãos das potestades. E quando Ele quebrar as cadeias, quebrar as correntes que ligam as potestades, Deus vem e transporta aquela pessoa para o reino do Filho do seu amor. Não é uma frase linda? Que Deus tira das potestades das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. É isso que o Senhor vai fazer com teu filho e tua filha. Pastora, mas meu filho já desceu tão fundo no poço, a minha filha também já está tão lá no fundo no pecado, que eu acho que não tem mais jeito. Eu quero te falar que não existe pecado grande demais, que ele seja tão grande que seja maior do que a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus alcança um ser humano em qualquer lugar, em qualquer lugar. Então, creia nisto, o pecado não pode ser tão grande assim, que o Deus não possa alcançá-lo com a misericórdia dele. Isso não existe, não é bíblico. Inclusive, eu quero encerrar com você agora, lendo uma passagem, meu irmão, que está lá em Lamentações de Jeremias, lendo uma passagem que fala exatamente sobre isso, sobre as misericórdias de Deus. Lá em Jeremias capítulo 3, versículos 22 a 26. Eu quero ler com você esta passagem, para você ver como é linda a misericórdia de Deus. E fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só, meu irmão, as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E tem também agora uma outra passagem que eu também quero ler com você, que fica lá em Isaías 1, versículo 18, que fala como Deus limpa todos os pecados. Isaías 1,18, que fala assim, e aí é o próprio Deus dizendo, eu acho fantástico quando é o próprio Deus dizendo, ele fala assim, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Eu espero, irmãos, que Deus fale mais profundamente ao coração de cada um. Fiquem na paz de Cristo. Amém.